Já se sentiram sobrecarregados pelas preocupações, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, tornando cada passo da caminhada mais árduo? Muitas vezes nos vemos cercados por desafios, dificuldades e situações que parecem além do que conseguimos lidar. Em momentos assim buscamos respostas, soluções e alívio. Mas e se eu lhes dissesse que, por vezes, a resposta está em soltar as rédeas e permitir que o Senhor tome o controle da nossa vida? Hoje, o Senhor convida a cada um de nós a permitir que Ele conduza o caminho. Vamos aprender juntos lições preciosas que mostram como confiar plenamente no Senhor pode transformar a maneira como lidamos com as nossas preocupações. Fique comigo até o fim, pois ao final faremos uma poderosa oração, entregando todos os nossos receios nas mãos do Criador, reconhecendo que Ele, e somente Ele, é quem detém o controle total de nossas vidas. Quando tentamos controlar tudo, acabamos muitas vezes exaustos e sobrecarregados. Isso acontece porque, como seres humanos, temos limites. Há momentos em que a melhor decisão é abrir mão do desejo de controlar tudo e permitir que nosso Criador guie nossas vidas. Confiar na sabedoria divina pode não fazer sentido para nós, mas a sabedoria e o poder do Senhor estão muito além da nossa compreensão. Ele não está limitado pelas barreiras de tempo ou espaço, como nós estamos. Como está escrito em 2 Pedro 3, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta passagem revela que o conceito de tempo para o Senhor é completamente diferente do nosso, mostrando sua infinita sabedoria. O Salmo 147, versículo 5, nos lembra: grande é o nosso Senhor, e tremendo é o seu poder. Não se pode medir o seu entendimento. A onipotência e o entendimento de Deus são infinitos. Ele conhece o princípio e o fim, assim como tudo o que há no meio. Em momentos de incerteza, podemos encontrar consolo, sabendo que o Senhor tem o conhecimento do que é melhor para nós, mesmo quando nossa visão limitada não nos permite entender isso. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos ensina: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor nos revela aqui que sua perspectiva vai além da nossa capacidade humana de compreender e planejar. Seus caminhos são mais elevados, moldados por uma sabedoria que vai além da nossa limitada visão terrena. Diante de Deus, somos como crianças tentando resolver um quebra-cabeça complicado, enquanto Ele, em sua infinita sabedoria, já vê o quadro completo com todas as peças no lugar. Confiar em Deus e permitir que Ele tome o controle é uma declaração de fé na sua sabedoria superior. É compreender que Ele vê o fim desde o início e que seus planos sempre se desdobram para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender plenamente. A verdadeira paz está em reconhecer que não possuímos o controle absoluto sobre todas as circunstâncias e que confiar na soberania de Deus é a chave para encontrar a verdadeira tranquilidade. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, embora não possamos entender totalmente os desígnios divinos, devemos confiar que a sabedoria do Senhor é o fundamento para a nossa paz interior. Confiar plenamente no Senhor e entregar todos os nossos problemas e preocupações a Ele é, sem dúvida, um dos passos mais desafiadores, mas também é a decisão que nos leva à verdadeira paz.
Em nossa jornada de fé, há muitas libertações que podemos experimentar. Para isso, precisamos reconhecer nossa pequenez e limitação diante do Senhor. Isso não significa que devemos adotar uma postura passiva diante dos problemas, nem nos afastar das nossas responsabilidades. Ao contrário, significa colocar Deus à frente de todas as dificuldades, reconhecendo que Ele é o nosso alicerce firme, capaz de trazer ordem, paz e direção, mesmo no meio do caos. Deus nos convida a cooperar com Ele, permitindo que Ele guie nossas escolhas e nos conduza por um caminho de plenitude e confiança. Independentemente das adversidades que enfrentamos, a prova viva de que Deus deseja assumir nossos fardos é quando Jesus, em Mateus 11, 28, 30, nos convida a entregar nossas cargas. Ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus nos oferece uma metáfora onde o jugo representa a maneira como Ele nos guia. Ele nos chama a trocar o jugo pesado e opressivo que a vida nos impõe por algo mais leve, pois o fardo que Ele nos oferece é compartilhado. Quando temos a humildade de soltar o controle, transferimos o peso de nossas preocupações para alguém que é maior e mais capaz de lidar com elas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, nos assegura: "Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês." Ele nos lembra da natureza atenciosa e cuidadosa de Deus, que não é indiferente às nossas aflições. Pelo contrário, Ele nos convida a depositar nossas ansiedades em suas mãos. Quando reconhecemos que Deus cuida de nós, nossa perspectiva muda. Isso nos encoraja a não viver sob o peso das preocupações, mas a confiar que Ele está atento e disposto a nos ajudar, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Mateus 6, 25, 27, Jesus nos ensina mais uma vez sobre o cuidado de Deus, dizendo: "Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o que vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Se Deus cuida até das aves, quanto mais não cuidará de nós, seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança." A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que confiaram em Deus durante tempos difíceis, histórias que ilustram nossa vulnerabilidade e a necessidade de confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A história de Moisés é um exemplo extraordinário de confiança e entrega a Deus, em meio a desafios inimagináveis. Como está registrado no livro do Êxodo, o povo de Israel, liderado por mim, Moisés, enfrentou uma situação desesperadora. Perseguidos pelos exércitos egípcios, chegamos ao Mar Vermelho sem qualquer saída visível. O medo e o desespero dominaram os corações de muitos naquele momento. Mas eu, guiado pela fé e pela confiança em Deus, segui as instruções divinas e, diante da imensidão do mar, clamei ao Senhor. A resposta veio de forma grandiosa. Deus abriu um caminho no meio das águas, permitindo que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Aquela cena desafiou toda a lógica humana. Eu, em obediência, conduzi o povo pelo caminho aberto pelo poder de Deus. Esse evento foi um testemunho claro da intervenção divina e da importância de entregar o controle ao poder superior. Lembre-se, meus irmãos e irmãs, que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele nos chama a confiar, a entregar, a seguir, sabendo que eu,
Moisés confiei plenamente em Deus, reconhecendo que a solução para aquele grande desafio que enfrentávamos não viria de minhas próprias forças, mas da intervenção sobrenatural do Criador. Mas como podemos, de fato, soltar as rédeas e entregar nossas preocupações a Deus? Em Filipenses 4, 6, 7, encontramos a direção. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus por meio da oração, na realidade, estamos renunciando à tentação de resolver tudo sozinhos. É como se disséssemos: não consigo lidar com isso sozinho. Senhor, estou entregando minhas preocupações a Ti. Por favor, me ajude. Ao fazer isso, deixamos de carregar sozinhos o peso das nossas aflições, dividindo-as com Deus. E o melhor é que Ele deseja nos ajudar, movido pelo seu imenso amor por nós. Portanto, a oração se torna um modo de expressar nossa confiança em Deus, entregando nossas preocupações e buscando sua ajuda. Esse ato de fé muitas vezes resulta em um alívio quase imediato, como se um fardo fosse retirado de nossos ombros. Uma história que ilustra poderosamente o poder da oração é a do rei Josafá, registrada em 2 Crônicas 20. Em um momento crítico de seu reinado, uma grande coalizão de inimigos, composta por povos de várias nações, se aproximou de Judá com um vasto exército. O rei Josafá e seu povo ficaram alarmados diante de uma ameaça tão iminente e esmagadora. Mas Josafá, em face dessa ameaça, recorreu a Deus em oração. Ele reuniu o povo e clamou a Deus por ajuda, confessando a sua total dependência do poder divino. Josafá, em sua humildade, expressou que não sabia o que fazer, mas que os olhos de todos estavam voltados para Deus. A resposta veio através de um profeta chamado Jaaziel, que disse ao rei e ao povo reunido: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. O profeta anunciou a vitória, dizendo que não precisariam lutar nessa batalha. Então, Josafá e seu exército seguiram as instruções divinas, marchando em direção ao campo de batalha, mas de uma maneira incomum. Eles posicionaram os cantores na frente do exército para louvar a Deus. Quando chegaram ao local designado, viram que seus inimigos estavam em confusão e começaram a se destruir uns aos outros. Deus havia causado confusão entre as tropas inimigas e o exército de Josafá não precisou levantar um dedo. Essa história mostra que, como na vida de Josafá, em nossas próprias vidas, enfrentamos situações em que não conseguimos vencer com nossos próprios esforços. Podemos nos deparar com desafios insolúveis, pessoas que não conseguimos mudar ou situações que não podemos controlar. Nessas ocasiões, é comum nos sentirmos aprisionados, impotentes e desanimados, mesmo tentando todas as alternativas disponíveis. É como bater em uma porta trancada. Contudo, quando entregamos essas situações a Deus, Ele realiza o que nós não podemos fazer. É como se Ele tivesse a chave dessa porta trancada. Ao confiarmos nossos problemas a Deus, Ele destranca essa porta. Pode ser que não testemunhemos mudanças imediatas, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. No entanto, uma verdade permanece inabalável. Deus sempre trabalha a nosso favor. Seus planos superam os nossos, e como um pai que cuida de seu filho, Ele está sempre cuidando de nós. Por isso, nos momentos em que nos deparamos com uma porta trancada, lembremos: Deus detém a chave. Basta confiarmos nossos problemas a Ele por meio da oração, ter fé em seu tempo perfeito e acreditar em sua sabedoria infinita.
A partir de hoje, aprendamos a confiar a Deus aquilo que está além do nosso controle. Ele permanece firme e nunca nos abandona. Olhem para Moisés, abrindo o caminho no mar, e para Josafá, que venceu sem precisar batalhar. Essas histórias nos ensinam que quando nos entregamos a Deus, Ele assume o comando, e onde Ele lidera, milagres se manifestam. Lembrem-se sempre de que o amor de Deus por cada um de nós é imenso. Ele se importa profundamente, é mais sábio e mais poderoso do que podemos imaginar. Confie a Ele suas preocupações, entregue-as em oração, e em Deus você encontrará a vitória e a tranquilidade que tanto busca. Agora, convido todos a se unirem em oração. Abra o seu coração para receber as bênçãos de Deus enquanto me acompanha. Entregue a Ele todas as suas preocupações, medos e ansiedades. Oração. Deus Todo-Poderoso, neste momento, estamos diante de Ti, reconhecendo a imensidão do Teu amor e poder. Entregamos em Tuas mãos todas as preocupações que nos oprimem, os medos que nos assombram e as ansiedades que nos mantêm acordados à noite. Sabemos que Tu és aquele que nos ouve em silêncio, que compreende nossas dores e que anseia pelo nosso bem-estar. Com humildade, reconhecemos a limitação de nossos próprios esforços e a necessidade do Teu auxílio. Confiamos na Tua sabedoria superior e entregamos a direção das nossas vidas em Tuas mãos, aceitando que os Teus planos superam nossa compreensão. Pedimos a Tua orientação para tomarmos as decisões certas e encontrarmos forças para enfrentar as situações desafiadoras que surgem em nosso caminho. Que Tua luz ilumine o caminho à nossa frente, guiando-nos em direção à serenidade e à confiança no Teu plano para nossas vidas. Sabemos que as respostas muitas vezes vêm de formas inesperadas e nos momentos mais improváveis. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua intervenção e confiança para seguir o caminho que Tu traça para nós. Neste ato de entrega e oração, depositamos nossos fardos aos Teus pés, confiantes de que Tu nos sustentarás e nos fortalecerás. Que a Tua paz, que ultrapassa todo o entendimento, encha nossos corações e mentes, trazendo consolo e esperança independentemente das circunstâncias. Ao redor, agradecemos por Tua constante presença e pela promessa de cuidado. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e que possamos testemunhar Tua obra em tudo o que fizermos, confiando em Tua fidelidade e amor inabaláveis. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que esta oração traga conforto, esperança e paz a todos os que confiam e entregam suas preocupações a Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe-a com alguém que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Materialize sua fé nos comentários, deixando o seu amém. Se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para compartilhá-lo, para que outros irmãos e irmãs ao redor do mundo possam se unir em oração por você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores que elevarão o seu espírito. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Essa mensagem pode ser especialmente para você. Obrigado, e que Deus te abençoe, te guarde-me todo os seus caminhos.